A paz do Senhor Jesus, senhores pastores, coordenadores e alunos da Escola Bíblica Dominical, aonde quer que você esteja, neste imenso Pará, neste imenso Brasil e mundo afora. Você que é um aluno da escola, um expositor da palavra, um amante da doutrina bíblica, seja bem-vindo a mais um resumo da revista da lição da Escola Dominical, do próximo domingo, agora a lição de número 4. Estamos estudando o primeiro livro e o segundo livro de Samuel, e a lição número 4, ela traz para nós mais um episódio envolvendo Israel e Samuel, este grande homem que é objeto de estudo nessa lição maravilhosa. Você pode aproveitar a oportunidade para se inscrever no canal, e todas as terças, quartas-feiras nós publicamos o resumo da revista. Você pode deixar o seu comentário para contribuir com o nosso aprendizado, e você pode acionar o sininho para receber as notificações. Nós temos outros vídeos de outros temas no canal, e não se esqueça de deixar aquele like que abençoa bastante o trabalho que nós estamos fazendo. Sem mais delongas, vamos ao resumo da lição de número 4. A lição número 4 ela está baseada no capítulo 4 a 7 do primeiro livro de Samuel. Traz como assunto Icabô e Ebenezer. São duas expressões que no decorrer da lição você vai entender o seu significado, o seu sentido e sua aplicação neste aprendizado. A verdade prática diz: não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. Então, a lição número 4, ela tem por finalidade nos mostrar a valorização da presença de Deus na igreja. Então, você pode observar que o comentarista, ele, nessa verdade prática, ele chama a nossa atenção para esse aspecto. Você que vai ministrar a palavra, você deve começar a sua aula chamando a atenção da sua classe, da igreja para quem você está ministrando, sobre esse particular. É o propósito fundamental da lição. Tem muitas lições aqui, mas o fundamental é essa valorização da real presença de Deus na igreja, no corpo de Cristo, na vida dos cristãos, incluindo a sua liderança. Isso é muito importante ser frisado para os ouvintes e alunos dessa grande lição. E eu quero começar a exposição, este resumo, fazendo menção de um artigo escrito pelo reverendo Samuel Câmara, que é o pastor da igreja em Belém, nosso líder maior, e ele escreveu um artigo sobre reforma, que é o tema da lição, o trabalho, o ministério de Samuel diante de Israel. Ele se converge para essa temática, reformas e diversas reformas, e você vai presenciar isso no decorrer de todas as lições que serão estudadas nesse trimestre. E o pastor Samuel, ele escreveu um artigo intitulado Por que uma nova reforma? E ele faz menção à reforma protestante, protagonizada por Martinho Lutero, em 1517, quando ele fixa as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ali ele expõe vários pensamentos sobre a vida da igreja, sobre a liturgia, sobre a forma como a igreja vinha conduzindo
a obra de Deus, o culto sagrado e tudo que se relacionava com isso. E o pastor Samuel, ele ressalta que quando Martinho Lutero, ele promove essa reforma, é claro que ele não foi o único, né? Existem outros nomes tão importantes quanto o de Lutero nesse processo, mas o foco aqui é dizer que quando Martinho Lutero, ele expôs as teses, ele não estava se levantando, se insurgindo contra a igreja, ele estava se insurgindo contra os erros, os equívocos, os caminhos tortuosos que estavam comprometendo a qualidade do cristianismo, do evangelho de uma maneira geral. Esse era o propósito de Martinho Lutero. E o pastor Samuel, ele ressalta algumas coisas interessantes nesse artigo, no seguinte, né? As indulgências evangélicas. A igreja evangélica hoje, oficialmente, ela não tem indulgências, como a igreja romana praticava na Idade Média. Mas há muitos templos evangélicos, muitas lideranças, eles praticam praticamente a mesma coisa. Se falando de prosperidade, se prometendo terreno no céu, paraíso, para aqueles que resolvem colocar todo o seu dinheiro no altar, e por aí vai. Ele também ressalta sobre a questão do Papa. Nós não temos, a igreja protestante não tem um Papa, tem muitos. Cada denominação tem o seu Papa, e alguns considerados até infalíveis. Também não tem catecismo, mas tem cartilhas espiritualizadas de bons costumes, coisas que são criadas para substituir praticamente o ensinamento genuíno da palavra de Deus como doutrina bíblica para a salvação do homem. E ele diz também que os pastores não usam paramentos sacerdotais, mas usam terno e gravata, que em muitos lugares, se não colocar o terno nem a gravata, não tem unção, não pode ser usado por Deus. Coisas desse tipo. E muitos cristãos protestantes hoje, nas nossas igrejas, mundo afora, têm um pensamento semelhante a de muitos católicos romanos daquela época e da época atual. Que pensamento é esse? É que a salvação só pode ser encontrada na sua igreja. Teve uns dias atrás aí que eu tive uma espécie de um diálogo, um debate construtivos com um irmão. Ele é um seminarista estudando para ser padre. E no final da conversa, ele me disse: pastor, o senhor precisa voltar para a verdadeira igreja. Eu disse para ele: eu não posso voltar porque eu nunca saí. Como é que eu vou voltar para um lugar de onde eu nunca saí, de onde eu nunca parti? Mas eu disse para ele: eu sei porque você está dizendo isso, que você confunde igreja com denominação religiosa. Denominações religiosas tem muitas, igreja só existe uma. E Martinho Lutero nem dividiu a igreja, porque ninguém divide a igreja. A igreja de Jesus, ela é una, ela é universal e ela é indivisível. Só ele sabe aonde estão os membros de sua igreja. Então a igreja de Cristo é esse corpo místico, que não tem nome, não tem cor, não tem CNPJ, não tem endereço. É uma igreja que é formada por pessoas que creram no Evangelho e por ele foram transformados e vivem a fé. Essa é a grande realidade. E esse artigo do pastor Samuel, ele é muito oportuno, ele abre uma cortina para o nosso entendimento da lição de número 4, as reformas de Samuel, a mensagem de Samuel, o seu trabalho sacerdotal para levar uma nação que havia virado as costas para Deus e fazendo com que essa nação retornasse e relatando episódios que contribuíram para esse retorno. Por isso, os termos
Icabor e Ebenezer. Isso é muito maravilhoso, né? Bendito seja o nome do Senhor. A lição ela está dividida em 3 tópicos, como sempre. Foi-se a glória de Israel, as consequências das atitudes do povo de Israel, e Ebenezer, que fecha a lição com o episódio do regresso de Israel ao altar e a maneira como Deus o abençoou e o fez vitorioso sobre os seus inimigos. Icabor foi um nome de uma criança. Israel vai à guerra contra os filisteus e Finéias, que era um dos filhos do sumo sacerdote Eli, ele está lá nesse combate. E ele morre ali nessa batalha, o sogro também, aliás, o pai também, e a mulher, a mulher de Finéias, mãe dessa criança que nasceu, quando ela tomou conhecimento que a arca de Deus havia sido tomada pelos inimigos e que o sogro, o esposo, tinham sucumbido na batalha, ela coloca o nome da criança Icabor, que significa foi-se a glória de Israel. Introdutoriamente é importante mencionar isso para a congregação, para a sua classe. E esse primeiro tópico aqui, ele menciona 3 coisas: superstição, idolatria e promiscuidade e desobediência, né? A superstição se refere ao fato de que Israel, ele, em determinado momento da sua trajetória, ele se afasta de Deus. Mas a arca do Senhor estava com eles. E a arca do Senhor era símbolo de quê? Da presença de Deus. Só que Israel, ele distanciou-se de Deus, ele ficou só com a arca, só com o símbolo da presença de Deus. Mas o coração, a alma da nação estava longe de Deus. E aí eles vão para uma peleja contra os filisteus e eles perdem a guerra. E tudo indica que eles perderam essa guerra como consequência da mão de Deus sobre eles. E depois eles percebem que perderam a guerra e eles querem reverter o quadro. Eles mandam buscar a arca do Senhor para o lugar ali de combate, raciocinando de que a simples presença daquele objeto sagrado ali daria vitória a eles sobre os inimigos. E eles voltam a pelejar e voltam a ser humilhados e derrotados pelos seus inimigos. E qual é a lição que fica aqui? A lição que fica é que eles usaram a arca apenas como um objeto de superstição, um amuleto, como muita gente faz hoje, como menciona a lição, com a Bíblia. Abre no Salmo 91 e bota atrás do carro, chega a estar amarela a página, para o ladrão não levar o carro, e coisas desse tipo, espantar mal olhado, espírito de inveja e esse tipo de coisa. Amuleto. A pessoa usa os elementos sagrados, os utensílios, como se aquilo fosse suficiente. Mas o que é importante na nossa vida é o quê? É a presença de Deus. E a presença de Deus real não estava na nação de Israel. Por quê? Porque o coração estava longe de Deus. Então, a arca não funcionou, porque o milagre de Deus, a bênção de Deus na vida do povo de Israel, não estava na arca em si, estava no relacionamento desse povo com o seu Deus que o havia tirado da terra do Egito. Isso é muito importante. O segundo passo é a idolatria e promiscuidade. Quando eles foram combater com a arca da aliança presente, quem segurava a arca? Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, 2 rapazes sacerdotes que operavam no altar, que oficiavam os atos sagrados, mas tinham uma vida desregrada, desviada, completamente profana, mundana e afastada dos propósitos de Deus.
Os valores espirituais estavam longe deles. E eles é que seguravam essa arca, e ali eles foram derrotados e morreram. E a grande pergunta que cabe aqui é o seguinte: qual é o grau de compromisso com Deus daqueles que ocupam o púlpito, que oficiam no altar hoje? Esse chamamento tem que ser feito. A exemplo dos filhos de Eli, que estavam no altar, mas estavam longe de Deus. Eles sofreram as consequências disso. E hoje, nós que operamos no púlpito, que pregamos a palavra, que ministramos a igreja, que ensinamos a igreja, qual é o nosso grau de moralidade? Qual é o nosso grau de espiritualidade? Qual é o nosso grau de compromisso com a palavra de Deus, com os valores cristãos, com os valores espirituais? Que grau é esse? Ou nós apenas oficiamos o culto sagrado apenas coberto por um título que a gente tem, um título eclesiástico qualquer, e a gente acha que isso é suficiente? Aqueles que assim fazem, um dia poderão ouvir aquela célebre frase escatológica: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E é um chamamento para todos nós, porque o exemplo tem que partir de quem prega, de quem ensina, de quem ministra. Uma mensagem ministrada à igreja, ela tem que valer primeiro para o pregador, primeiro para o ministrante. Tem que ter sentido para ele e espaço na vida dele ou dela, depois para a congregação. Muito interessante essa questão. E o terceiro item do primeiro ponto ali é a desobediência. Israel se afastou de Deus, eles fecharam o coração, se envolveram na idolatria, na promiscuidade, na imoralidade, e o que aconteceu? Eles perderam a batalha e a arca do Senhor foi levada para uma terra estrangeira. Aquele objeto foi levado e eles pensavam que, como já foi dito, que a simples presença do objeto era suficiente para vencer. Como muitos cristãos pensam hoje, que carregar, por exemplo, a Bíblia Sagrada é o suficiente. Não é não. Essa palavra aqui, ela tem que estar em nós. Ela tem que estar habitando em nós. Ela tem que fazer parte, integrante da nossa vida, do nosso viver, do nosso testemunho, da nossa caminhada, de todos os nossos atos como cristãos neste mundo, até que Cristo venha. O segundo ponto da lição são as consequências. Que consequências são essas? As derrotas que Israel teve. Você vai perceber na lição isso, que ele pagou um preço. Qual foi o preço pago pela desobediência, pelo afastamento de Deus? As derrotas para os seus inimigos. É interessante como é que Deus ele é soberano mesmo. Ele usa os inimigos de Israel para punir o seu povo. Isso é muito comum na Bíblia. E ele faz também no sentido contrário. Ele usa homens ímpios que não têm nenhum compromisso com ele para abençoar o seu povo. Foi o caso de Ciro, ao baixar o decreto permitindo que os judeus voltassem após 70 anos de cativeiro babilônico. Deus é esse Deus. Não há nada no mundo que esteja fora do seu domínio, do seu controle. Ele faz, ele usa, ele permite, ele não permite, ele faz, ele não faz, ele é soberano exatamente por causa disso. Israel pagou o preço porque se afastou dele, e ele usou os inimigos de Israel para punir a nação e trazê-la de volta para o altar. Segundo lugar, os juízos sobre Dagom, que era o deus lá dos filisteus. Os filisteus, eles fizeram o seguinte: eles pegaram, quando eles venceram o povo de Israel, eles pegaram a arca, como uma espécie de um troféu, e levaram e colocaram lá no templo do deus deles lá, um deus pagão, e a colocação da arca da aliança no templo de um deus pagão, lá pelos filisteus, tinha um significado muito importante para eles. Qual era o sentimento dos filisteus
após a batalha em que eles venceram Israel e tomaram a arca. Qual era o sentimento deles? O sentimento de que eles não haviam vencido apenas o exército de Israel. Eles haviam vencido o Deus de Israel. Exatamente isso que você está ouvindo. Uma loucura. Mas eles acreditavam piamente nisso. Olha, vencemos não só o exército hebreu, mas vencemos o Deus deles. O Deus deles é fraco. Nós destruímos todos eles lá, ainda tomamos a arca que eles dizem que representa a presença desse Deus deles aí. E a arca está aqui, e a história diz que no final do dia, no outro dia, o Deus estava caído lá diante da arca, sem braço, sem cabeça, uma prova de que o povo de Deus pode se distanciar e pode sofrer. A igreja, ela pode não estar cumprindo o seu propósito e ter consequências por isso, mas Deus não se envergonha, Deus não retroage, Deus, ele não se deixa vencer por isso aí. Ele é invencível, ele sempre será Deus. A supremacia divina sempre estará em evidência. E os ímpios que zombam de Deus, como zombaram os filisteus, lá, que zombaram do exército, dizendo que tinham vencido o Deus de Israel, pagaram um alto preço por isso, porque de Deus não se zomba. A Bíblia é muito clara sobre isso. A ausência de Deus, a arca foi embora, o povo via a ausência da arca como sinônimo da ausência de Deus. Imagine uma tristeza enorme que tomou conta dos filhos de Israel quando essa arca foi tomada. Ela passou 20 anos fora do seu lugar. E como ela realmente representava a presença de Deus, na cabeça dos judeus, a ausência da arca significava também que Deus estava ausente naquele povo. E ele estava ausente mesmo. Ausente, entre aspas, porque ele é onipresente. Ausente no sentido de dizer que ele não estava se agradando, ele não estava homologando, ele não estava aprovando o comportamento daquele povo e, portanto, não estava abençoando o seu povo, não é? Mas Deus não estava ali ausente de Israel por causa da arca, pura e simplesmente. Ele estava ausente por causa do pecado, da desobediência, do afastamento, da idolatria, da imoralidade e por aí vai. O terceiro ponto da lição, já caminhando para o final, é Ebenezer. E acabou, foi-se a glória do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e significa também uma pedra de ajuda. Ebenezer é uma região em Canaã, na aldeia ali de Efraim. E era Ebenezer o nome daquele lugar. Mas ali acontecem batalhas. Israel é vencido ali pelos seus inimigos, não é? E em Ebenezer, nesse momento, Samuel reúne o povo, Israel se recompõe, Israel reconsidera, e ali ele vai vencer a batalha exatamente onde haviam sido um dia derrotados pelos seus inimigos. Mas por que venceram? Porque veio o que? O arrependimento. É aqui que entra o papel de Samuel como esse grande juiz, esse grande profeta, esse grande sacerdote. Samuel, ele contribui para que Israel volte, para que Israel possa reconsiderar a sua postura de afastamento de Deus. E é exatamente o arrependimento, que é o reconhecimento do erro, a confissão, o abandono dos ídolos e da imoralidade e a volta para Deus. E essa mensagem de arrependimento, ela continua em vigor. Arrependimento continua sendo a mesma coisa e continua produzindo os mesmos resultados. O que é o arrependimento? Arrependimento é reconhecer o pecado, depois confessar o pecado e depois abandonar o pecado. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. O arrependimento
como elemento integrante da grande doutrina da salvação? Na soteriologia, você percebe que o arrependimento ele é um elemento importante, integrante do processo da salvação. E ele comporta essas três atitudes: reconhecimento do pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Quando isso acontece, existe restauração. E alguém já disse que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É mudança de paradigma, mudança de vida, mudança de perspectiva. Realmente uma conversão, um giro total. Você estava de costas para Deus, você vira de frente para Deus, para se cumprir na sua vida e na minha o que diz Hebreus, olhando para Ele, que é o autor e consumador da vossa fé. Israel fez isso no comando de Samuel. E o que ocorreu? Ocorreu que ali o povo se reconsiderou, se arrependeu, se reconciliou, e aí eles venceram a batalha. E quando terminou e que a vitória chegou, Samuel ergueu uma pedra grande e deu o nome para essa pedra também de Ebenezer, não é? Dizendo: a pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o povo se rendeu, o povo reconheceu que o Senhor seria sempre a razão da sua história, da sua jornada, da sua caminhada, das suas vitórias. Que lição maravilhosa é essa! Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder semanalmente compartilhar, dialogar. Não é um novo comentário da lição, mas é uma ferramenta a mais que você tem para brilhantar essa maravilhosa aula que você com certeza já está preparando para abençoar a sua classe, abençoar a sua igreja no próximo domingo com a palavra do Senhor. Eu te agradeço por você estar participando deste grande programa e você só vai crescer e contribuir com o crescimento de outras pessoas. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa os pastores, líderes, coordenadores e alunos da nossa grande escola dominical. Que neste próximo domingo tenhamos uma grande escola, um momento ímpar, maravilhoso de compartilhamento dessas grandes verdades expostas através da oração e da história do povo de Israel. Que nós possamos ser instrumentos para, através da Tua palavra, trazer vida e bênção sobre a igreja que está sob os nossos cuidados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que bênção! Se essa mensagem te abençoou, você considera isso importante, compartilhe. Compartilhe nos grupos de sua congregação, de sua igreja, com outras pessoas, para que você, fazendo assim, você estará sendo um instrumento de Deus na vida de outros. Um grande abraço do reverendo Ed S.